Olá, amigo telenauta, programa Educação e o Mundo Corporativo no ar na TV ABCD, nessa tarde de sextas-feiras, sempre vai ao ar a partir das 14 horas e depois fica disponível, né, você acessando pelo site da TV ABCD, programa Educação e o Mundo Corporativo. Eu sou o professor Luiz Carlos, aqui do meu lado eu tenho, como sempre, o apresentador Hélio Atia, meu colega aqui de bancada, de apresentação, que eu costumo dizer, né, um estilista da educação e de vez em quando até esteticista da educação. Boa tarde, Hélio, bem-vindo. Boa tarde, professor, tudo bem? Véspera de carnaval, né? Véspera de carnaval, sexta-feira de carnaval. Eu do lado aqui do professor doutor Luiz Carlos Pereira de Souza. No ano da magia. No ano da magia, mestre em educação, doutor em administração, em contabilidade. Os deuses do Olimpo estão atentos. Estão, viu, Luiz? Eu ouvi dizer. Tem um que anda nervoso. Deus Pai. Deus Pai. Tá certo. Luiz, me diz aí, carnaval, o que é que nós estamos programados para esses feriados? Nós temos, obviamente, que o programa Educação e Mundo Corporativo trouxe hoje, Hélio. Para todo mundo acessar. Nós vamos, obviamente, deixar para que acessem, né? Nós vamos estar conversando sobre os grandes negócios que estão sendo feitos na área educacional. É um mercado hoje que movimenta cifras inimagináveis no passado, né? Só que antes, Hélio, eu gostaria só de destacar um ponto muito importante. O Brasil hoje, há todo um orgulho, né, quando se fala do Brasil como sexta economia mundial, um país pujante que está se desenvolvendo, com todos os problemas que você tem na Europa, mais do que nunca o Brasil, entre aspas, se diz, né, a bola da vez, a exemplo do que acontece com a China, né? Só que, Hélio, aí de repente você se depara com uma notícia, nós que temos aqui o programa Educação e o Mundo Corporativo, que diz o seguinte: a questão do acesso das crianças à escola hoje em dia, saiu uma notícia que diz o seguinte, que o Brasil hoje tem um Uruguai de crianças fora da sala de aula ou que não consegue acessar o ensino. Dá mais ou menos 3,4 milhões de crianças que hoje em dia o pai não tem onde colocar para estudar. E aí, Hélio? Esse é o tamanho do nosso país, né? A gente tem que ver também, Luiz, porque a gente tem, além do tamanho a extensão, né, e as dificuldades que tem no nosso território nacional. Se esse dado que você está me dizendo hoje, nós temos aí programa Família, programa Bolsa Família para que ele estude, etc., né? Mas eu acho que ainda nós já avançamos. Talvez acho que a gente tinha mais do que um Uruguai, né? Mas ainda a gente tem que avançar mais, a gente não pode esquecer disso. Né? O que a gente não pode é entrar nessa questão de dizer assim, puxa vida, nós não estamos perfeitos, somos o sexto país, estamos indo bem, né? Mas calma, tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa para ser feita, né? Na área da educação, na área tem muito, e o Brasil tem que crescer. O que nós temos que fazer, Luiz? Eu acho que assim, faz parte do nosso papel, tanto da educação, como nós estamos aqui no mundo corporativo, é sempre ressaltar o positivo e dizer o seguinte: nós temos que combater, né, os desvios de dinheiro, a corrupção, tudo que não favorece a educação, não favorece esse crescimento do país. Hélio, muito importante, e eu gostei quando você falou, lembrando sempre que o Brasil é um país continental. Então temos que tomar cuidado. Os nossos números são grandes, nós falamos. 3,4 milhões significa a população do Uruguai. Exatamente. Então, nossos números são números gigantescos. Agora, é fundamental que nossa grande preocupação não seja apenas provar estatísticas. Porque provar estatísticas é você, como diz, você vai falar o seguinte: olha, a maioria da população não existe mais analfabeto no Brasil. Se for só para provar estatística, o governo fala, os nossos programas de alfabetização estão funcionando no país todo, e de repente não há mais analfabeto. Nós sabemos que não é bem assim. Você vai encontrar aí milhões ainda dos chamados analfabetos funcionais. Pessoas que até estudaram, só que não têm a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de poder fazer comparações significativas. Então são chamados analfabetos funcionais. Então é importante, não é apenas dados estatísticos, digamos, para a ONU ou para quem quer que seja, porque é o famoso dar um tiro no pé. Não, e Luiz, olha, você falou uma coisa muito interessante, porque você falou assim, o Brasil é a bola da vez, eu acho que o Brasil
tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas quando você falou a China, né? A China, ela tem cerca de 200 milhões de milionários. Você foi à China? Eu fui à China. 200 milhões de milionários. Fala, poxa, tem mais milionários na China do que o Brasil inteiro. Só que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E esse outro 1 bilhão e 200 milhões de pessoas vivem na miséria. Vivem na miséria. Então, não está resolvido o problema. Então, que lado você olha? Os 200 milhões de milionários, ou você quer citar 1 bilhão e 200 milhões que vivem lá plantando arroz, morrem com 30 anos, tem um monte de doença, tem um monte de problema, são escravos, tá certo? Então, depende dos dois lados que você quer olhar, tá certo? Hélio, até você lembrou um fato, nós tivemos na Disney, né, recentemente, até porque estamos implantando junto com você no Brasil, né, um sistema, obviamente estamos buscando ter como base toda a organização da Disney para implementar aqui numa escola de ensino superior na questão do atendimento, atendimento. E é curioso, até um certo, vamos falar assim, um paradoxo aí do que você está falando. A China, com todo esse bilhão aí que você falou de pessoas que vivem numa situação de adversidade, todos os produtos que você usa lá da Disney vêm de onde? China. Do China. mundo. Do mundo. China. Do mundo. É. Tirando o que Deus criou, o resto acho que é a China que faz. China. A China hoje faz. Mas por quê? A gente tem que entender o seguinte, ela é chão de fábrica, ela é produção. As pessoas hoje produzem na China em troca de comida. Ela fabrica em troca de comida. Então o que acontece? Nenhum país consegue concorrer com a China nisso, com a questão da mão de obra, mas precisa tomar um cuidado. Isso é assim, o lado intelectual, o lado de criação, o lado de desenvolvimento, não vou dizer que a China não tem, ela tem um lado filosófico muito forte. Mas a pujança dela está nesse lado fabril, que é a produção. Tá certo? As pessoas trabalham por comida. Exatamente. O que me chamou a atenção, vou voltar assim a tudo aquilo que a Disney, você concorda que ressalta muito o lado social, não ressalta? Sim. São os grandes paradoxos. Só para voltar no início da nossa conversa, quando você frisou que a gente precisa tomar cuidado quando fala de citar números, como nós citamos a questão das crianças fora das escolas. A Disney destaca o lado social, é um modelo de organização. Mas quando ela traz todo o material que ela usa lá, vem da China, vem de onde? O país que ela está, digamos, importando material, que tipo de relação trabalhista que tem? Praticamente escrava. Então, são os grandes paradoxos que nós vivemos no mundo. Então, né? Mas hoje aí, parece que a gente teve aqui no Brasil algumas questões com algumas empresas que estavam utilizando de trabalho escravo, etc. Né? Mas a gente tem que entender é o seguinte, tomar um cuidado, de uma certa forma também, Luiz, assim, aquele povo precisa comer, você está entendendo? Então, de uma certa forma, a produção que eles fazem é muito importante para eles sobreviverem, tá certo? Nós já tivemos isso no Nordeste, talvez, nós já tivemos isso no nosso Nordeste, pessoas que trabalhavam por um salário mínimo que era praticamente muito pequeno, uma dificuldade muito grande. Mas eles precisavam sobreviver. Então precisa tomar um certo cuidado com essa relação, tá certo? Nem tudo é assim também, então a gente fala assim, então pera um pouco. Também tem um trabalho social que se não for desse jeito, é lógico que não deveria ser explorado com tamanha ganância, não poderia ser usado de tamanha ganância, tá certo? Por quê? Agora, ela está fazendo isso e ela vai ter um despertar, ela vai ter um crescimento. O grande problema dela é com essas pessoas que já ganharam um certo dinheiro e diz assim, opa, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais isso para o meu filho, e começa a ter um reconhecimento. Agora, Hélio, mais do que nunca, né, se há uma coisa que o chinês também nos dá um exemplo maravilhoso, é o investimento na área de educação. Sim. Tudo bem? Então, há um investimento forte na área de educação, mesmo para aqueles que, digamos, têm maior carência lá. E a educação, que nos interessa muito nesse programa, é aquela que abre os olhos, é aquela que, por exemplo, no carnaval, a educação se ressalta. Você observe que uma escola de samba hoje, para desfilar,
né, aproveitando a questão do carnaval, você tem cérebros por detrás daquilo, um capital intelectual muito forte. Sim. O capital intelectual que está por detrás de uma escola de samba, é como diz, a escola de samba ela vai para o carnaval, mas eles deixam claro, isso não é brincadeira, é coisa séria. Sim. Né? Não, O é investimento uma empresa. É uma empresa. Trabalha o ano inteiro. São milhões investidos aí, né? Movimenta milhões. A gente conhece, você conhece a Janaína da Mocidade Alegre, Mocidade né? Alegre. Ela é gerente de marketing de uma das escolas de samba, é gerente de marketing de uma outra empresa, uma grande organização, e ela está falando, o ano inteiro trabalhando. O ano inteiro. Tanto no desenvolvimento do material, na captação de recurso, na disciplina, ensaio. É o ano inteiro, é uma empresa. E o detalhe que eu estava se destacando, a questão dos carnavalescos, o capital intelectual de pesquisa, de verificação, para que se desenvolva, se escolha um enredo de uma escola de samba, depois o samba e assim por diante, toda a logística que é montada, o desfile, né? Porque ele vai desfilar, tem os quesitos. Eu queria destacar para você o seguinte, a importância da educação nesses casos. E um detalhe que nós sempre frisamos nesse programa, que a educação, um dos melhores benefícios que ela traz a uma pessoa é desenvolver as habilidades para que essa pessoa aprenda a enxergar além do que parece óbvio, ter perspicácia, ter aquela sacada, né? O insight que se diz. E no carnaval tudo a ver com insight, né, Hélio? Sim, o tempo todo. Não, e o que você falou, Luiz, assim, é interessante porque algumas pessoas acham que isso é... Mas veja bem, olha, essa semana, você sabe disso, a gente recebeu praticamente 2 ou 3 empresas, nesses últimos dias, empresas estrangeiras. E por que marcaram reunião? O que eu fui descobrir ontem à noite? Por que marcaram reunião nessa época? Por que fizeram tanta questão? Carnaval. Por causa do carnaval. Aproveita, né? Vamos dar uma... Não, nós vamos para o Brasil, precisamos fazer uma reunião, queremos conversar com você. Ontem, né, estava lá eu com um chinês, um vice-presidente de marketing, né, que mora nos Estados Unidos, e ele já vai assistir todo o carnaval, já comprou todo o carnaval de São Paulo, entendeu? Depois vai para o Rio. Eu falei, puxa vida, então a necessidade da reunião, exatamente. Hélio, mas é bonito isso, porque movimenta isso, né? Eu tenho uma metáfora que é muito importante, que o programa precisamos voltar às nossas metáforas. Só que depois, vamos encerrar esse primeiro bloco, entrar os nossos comerciais e tem uma metáfora para você explicar sobre tudo isso. Enxergar além daquilo que parece óbvio. Sim. É importante a questão da perspicácia, já que você está falando de carnaval. Logo após os nossos comerciais, nós voltamos com o segundo bloco, programa Educação e Mundo Corporativo, que você pode acessar, né, ao vivo, TV ABCD. Bem-vindos aí todos. Até já. Até já, né, Luiz? Até já. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida.
conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Programa Educação e Mundo Corporativo, estamos voltando aqui para o segundo bloco. E, Hélio, quando nós terminamos a primeira parte do programa, eu falei que de uma metáfora e que tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando. Nós estamos falando sobre educação, mundo corporativo, estávamos numa expectativa enorme, né, do nosso convidado. Nosso convidado, grande convidado. Grande, de peso. De peso. Só que para poder, digamos... Na área da educação, na área do mundo corporativo, tudo, os dois lados, transita com facilidade. Tá aqui do meu lado. Os dois lados, do seu lado. Você Paulo, quer apresentá-lo? Quero apresentá-lo aqui. Está aqui do meu lado o professor, né, o professor Paulo Roberto Cury Salomão, um grande... O nome é completo. Falei completo. Paulo né? Roberto Cury Salomão. É um grande consultor de empresas, professor também da área de marketing, transita nesse mercado fantástico. Bem-vindo. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas eu não posso... Ele disse que ia falar uma metáfora. Tem que falar metáfora, Hélio, senão o nosso telenauta vai cobrar isso depois. Vamos perguntar para vocês dois. Para o meu amigo Paulo. Que é o seguinte, Hélio, há uma metáfora que diz o seguinte, nós estamos falando de educação e mundo corporativo, que todos nós vivemos no dia a dia, numa estrada. Ela é cheia de obstáculos, essa estrada. Nós temos vicissitudes, problemas, determinados gargalos nessa estrada. E diz esta metáfora o seguinte, você que é um profissional que está fazendo sucesso ou que busca o sucesso no mundo corporativo ou da educação, você está andando nessa estrada. O que vai acontecer? À beira dela, pode ser que do lado direito ou lado esquerdo, você tem pessoas que estão te aplaudindo. A exemplo do outro lado, ou mesmo do lado de quem te aplaude, você tem pessoas que estão vaiando você ou te criticando. A metáfora diz o seguinte, se você parar muito tempo para agradecer aqueles que estão te elogiando, ou parar para discutir com aqueles que estão te vaiando, você pode ficar para trás nessa corrida ou nesta maratona que nós temos no mundo profissional. Então, Hélio, nós estamos só para completar que nós estamos falando de chineses, brasileiros. Eu não vou te fazer pergunta nenhuma, não. Mas, assim, a maratona que nós temos nos obriga a ir adiante. E, obviamente, ninguém melhor do que o Paulo Salomão, que chegou e pode comentar sobre isso. É por aí? Não, eu acho que sim, porque, assim, é meu professor, meu mestre, meu consultor, mas ele pode falar um pouco sobre isso. Que o que o Luiz está querendo dizer, que eu não acho assim, né? Se a gente ficar parado no meio de uma discussão, ou do lado de uma vaidade, do elogio, ou também de um lado, né, de receber crítica, né, a gente vai ficar louco, né? Eu não sei, na minha maneira. Até porque nós vamos perguntar hoje sobre mundo educacional, mas, Paulo, hoje, de fato, temos uma maratona. Você acabou de passar por uma no trânsito, né? E agora, ao vivo, aqui nós podemos falar sobre isso. O trânsito é a nossa maratona do dia a dia, né? Não tem como escapar.
A diferença é que nele a gente para. Goste ou não goste da ideia, você acaba parando. Você é parado, você não para. É curioso isso que você colocou, porque assim, a gente precisa de alguns pontos de parada para poder fazer algumas reflexões. Uma pessoa muito querida, conhecida do Hélio também, que infelizmente já não está mais entre nós, o Arthur Hipólito, ele ensinava para a gente uma coisa importante. Ele dizia que o profissional que hoje é o profissional mais valorizado, aquele profissional que efetivamente consegue algum sucesso, é o profissional que consegue, ao longo do seu trajeto, ter momentos de reflexão que contribuem para fazer com que a sua tarefa seja melhor desempenhada. E esses momentos a que você se referia, não parar muito tempo para ser aplaudido, não parar muito tempo para ser vaiado, não se preocupar demasiadamente com a crítica, não se empolgar demasiadamente com o elogio, eles conseguem ser bem dosados quando você exercita essa capacidade de refletir enquanto faz. E incorpora naquilo que você vem fazendo o resultado dessa reflexão. Não pode desprezar a vaia, não pode desprezar o aplauso, mas não pode viver deles. Perfeito. Enquanto você descrevia com bastante propriedade essa forma de enxergar a que você se referiu, eu estava me lembrando de uma que é bem pequenininha, mas que tem uma semelhança muito grande com o que você colocou. Foi uma frase que eu li que dizia que o sucesso não é dado a qualquer um. E aí a síntese era: o sucesso está mais para quem topa qualquer parada do que para quem para em qualquer topada. Bom, muito interessante. E é verdade, né? E Paulo, você falou uma coisa que é muito interessante, né? Na verdade, o que a gente vê, e que você falou do Arthur, em termos que... Vamos transitar um pouco no que o Luiz estava falando, né? Eu acho que essa questão da reflexão, né, da gente olhar tanto as palmas, não desprezar, como também os elogios, como as críticas, e refletir sobre isso para que você cresça, para que você vá para frente, tá certo, né? E porque a gente vê muito no Brasil, não sei se eu estou errado ou não, o modelo econômico de não olhar para dentro, não refletir sobre isso, e do modelo da cópia, do modelo dizer, né? A gente até há pouco tempo eram uns gurus americanos que falaram isso, fizeram isso, é isso que vai acontecer, tá certo? Ou as empresas estão fazendo isso lá fora, vamos fazer. E parece que a gente está aprendendo a ter um modelo próprio. É isso, Paulo? Eu não sei, eu estou enganado aí, não sei. O Brasil está tendo esse momento? Está tentando, né? Está tentando. O universo corporativo ele é difícil nesse sentido porque ele cobra das pessoas padrões de desempenho que foram estabelecidos sem levar muito em consideração particularidades. E nós próprios nos habituamos a responder por parâmetros que não são os nossos. E a gente acaba querendo ter tipos de desempenho que não levam em consideração a nossa cultura, não levam em consideração a nossa curva de desenvolvimento, o nosso estágio de aprendizado e outras coisas semelhantes. Isso, claro, cria algumas dificuldades. E isso nos leva a fazer muitos pontos de parada, olhando para a opinião do outro, olhando para aquilo que parece ser o conceito de sucesso do outro, ou aquilo que parece ser o conceito de fracasso do outro. O que eu acho que a gente está conseguindo descobrir agora, Hélio, e eu começo a ver isso de uma forma mais interessante dentro das organizações, é a descoberta da sua própria essência. E você conseguir se focar naquilo que efetivamente você se propôs a ser. E menos do que naquilo que outros querem que você seja. E quando a gente consegue ter esse foco mais nítido, parece que tudo fica mais fácil de ser buscado. Não encurta o caminho, não deixa de ter que percorrer o trajeto, de cair no buraco de vez em quando, de dar os seus tropeços, mas tendo uma clareza maior nessa questão da essência, parece que a gente não se perde. A gente fica com um horizonte, com um norte mais claro daquilo que está buscando seguir. Hélio, o Paulo Roberto Salomão é um dos consultores mais requisitados. E que faz a gente refletir muito. Requisitados, né, seja no setor da prestação de serviço, como também no setor industrial.
Paulo, eu estou dizendo isso que nós estávamos antes, no primeiro bloco, destacando a questão do capital intelectual que a gente enxerga hoje nos desfiles de escola de samba. É como diz, é brincar de maneira séria e tudo a ver com o aspecto de economia. Só que, falando em economia, mundo corporativo e educação, veja, nós temos hoje grandes movimentações econômicas, né, na área educacional, de grupos que hoje, né, Hélio, estão fazendo parcerias, grandes aquisições. Eu estava até pegando aqui como detalhe que a nossa produtora Janaína destacou aqui para nós, Hélio. Janaína Sombra. Janaína Sombra, né? O setor de educação teve 27 aquisições em 2011. E veja, são bilhões aí que se gira nesse setor hoje em dia. Já conversamos sobre isso, inclusive fizemos conta ao vivo aqui com você, né? Conta direitinho. 3 bilhões só em mensalidades, mais ou menos, foi o cálculo que nós fizemos. Paulo, e aí, esse setor hoje de educação, toda essa movimentação, o que você pode nos dizer do teu ponto de vista como consultor? Luiz Carlos, o processo de consolidação é uma realidade do nosso momento e do nosso modelo econômico. Ele está acontecendo no mundo todo, está acontecendo no Brasil com muita intensidade e o setor de educação esperou um pouquinho para entrar, mas acabou tendo que entrar nisso também. A consolidação, ela acontece exatamente assim, é absorção pura e simples. Uma instituição que compra outra, e que compra outra, e que compra mais uma. E a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da essência, que remete a gente a pensar um pouquinho sobre a questão da identidade. Qual será a identidade resultante de uma fusão de 10 culturas diferentes? Como é que a gente consegue manter um pouco da essência daquilo que não era a essência original, daquilo que não era a sua essência, e mescla tudo isso numa coisa só? Esse movimento ele é caracteristicamente um movimento econômico. Busca de massificação e escala e, no meu modo de ver, um risco muito grande para que a gente acabe tendo um afastamento daquilo que era na origem o propósito do sistema educacional. A partir do momento em que você começa a ter uma quantidade muito grande de produtos de prateleira que servem a qualquer necessidade, que servem a qualquer tipo de formação, a qualquer origem cultural, a qualquer origem econômica, que despreza, por conta do volume, a particularização do indivíduo, eu vejo isso como um tratamento de massa. E é tão saboroso quanto você entrar num restaurante que serve rodízio de pizza, comida japonesa, comida árabe, algumas variedades da comida italiana, e você pode arriscar alguma coisa da tailandesa e colocar na porta dizer que é churrascaria. Um grande restaurante de comida brasileira. Respeitando cada uma das culturas, você pode ter excelentes propostas, mas juntando tudo, fica um sabor questionável, né? Paulo, que bacana você falar isso, porque é muito interessante, né? Mas tem dois lados para a gente ver. Isso que você falou da essência da educação, parece que está fazendo uma comoditização do ensino, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas talvez, assim, eu não sei se o que o Luiz também, o movimento, talvez que o professor Luiz estava querendo perguntar, também não sei se é isso, o movimento da economia, de empresas americanas, europeias, do mundo lá de fora, dizer assim, eu vou investir na educação no Brasil, que é esse movimento que tem sido forte. Essas empresas estão vindo e fazendo aquisições, comprando grupos, algumas daqui também perceberam isso, e eu concordo, vamos pensar, na educação, saiu da área da educação e entrou no modelo econômico, como você falou. Mas por que essas companhias estão vindo de fora aqui apostando? Então, apostam no que exatamente? É exatamente esse o ponto, né, Hélio? O Brasil se tornou, de repente, um mercado extremamente atrativo. Uhum. O Brasil tem uma coisa que falta em muito lugar do mundo, dinheiro. Está circulando. Sim. As nossas classes, anteriormente consideradas nos discursos elegantes como menos privilegiadas, para não chamar de pobre, deixaram de ser pobres. Passaram a ter recurso. O país está experimentando um desenvolvimento que, se não é totalmente consistente, como brasileiros que somos, gostaríamos que fosse, passou a ser um mercado atrativo. Você falou investimento em educação, e o meu questionamento é exatamente esse. É em educação que o recurso está sendo investido ou é em negócios?
Negócio Não da que eu educação. queira dissociar uma coisa da outra, não vamos ser ingênuos. A Sim, educação sim, é sim, um sim. negócio. Sim, sim. Mas é um negócio que tem uma característica: ser educação. Perfeito. Exato. Então, Não eu ter vergonha de eu ser não- negócio, mas lógico fazer, que não. né? E como qualquer negócio, muitas vezes eu escuto discursos do tipo, não, porque tem que ser algo mais idealista, precisa ser alguma coisa mais altruísta, a gente tem que fazer pelo bem. Tá tudo certo. Se não ganhar dinheiro, alguém vai pagar a conta. E normalmente quem paga a conta é exatamente a parcela da população que menos dinheiro tem. Então é assim, dar resultado não está em discussão. Dar resultado é da natureza de qualquer negócio. Exato. Deixar algum dinheiro de sobra, ter lucro, que a gente sempre tem vergonha de falar nele, não tem nenhum inconveniente. Muito pelo contrário. Uma empresa que não é capaz de gerar lucro, ela cria prejuízos para a sociedade. Não é para os seus investidores, ela cria prejuízos para a sociedade. Então, deixando esse aspecto de lado, o investimento não pode ser questionado. O investimento é correto. A questão é sempre analisarmos se esse investimento tem algum compromisso com a educação. Essa é a diferença que eu acho que precisa ser levada em consideração. Como se nós quiséssemos assim, classificar quais são os investimentos considerados de valor e quais são os investimentos que têm um caráter pura e simplesmente focando uma possibilidade de recurso financeiro a curto prazo. A nossa carência de educação. Exato. Então, todo Exato. investimento em educação Exato. é muito bem-vindo. Porque, Paulo, nós estamos exatamente conversando sobre isso, que hoje o Brasil, assim como os outros países em geral, não é só o Brasil, se não tomarmos cuidado, nós vamos nos preocupar muito com a questão de estatística. Eu digo assim, olha, eu alfabetizei toda a população do Brasil. Olha, eu tenho já a maioria dos brasileiros com curso superior. Mas qual a qualidade, que tipo de curso superior esta maioria da população brasileira está tendo acesso? Como é que você está? Será que não está passando pela vulgarização da educação? Ou se de fato está cumprindo os propósitos que você espera de um sistema educacional? Então, hoje, nós estamos conversando, o Hélio e eu, exatamente nesse sentido. A educação, óbvio, você citou o caso do lucro, né? Nós podemos até falar, a área de saúde é a mesma coisa. Se uma pessoa hoje abre um hospital, e claro, se ele não está conseguindo nesse hospital obter resultado, vai fechar, ele vai falir. Ou alguém vai dar dinheiro para ele. Alguém vai ter que dar dinheiro para ele. A educação, mesma coisa. Não podemos, essa hipocrisia de falar, não pode ganhar dinheiro. Claro que não só pode, você frisou, né? É gostoso fazer sobrar dinheiro. Então vamos colocar dessa forma. Agora, como é que fica essa questão da banalização ou não da educação, talvez priorizando o aspecto econômico? Sabe, Luiz Carlos, se você fizer um paralelo entre o que acontece hoje no mercado, chamar assim, educacional, com outros mercados que passaram há muito pouco tempo atrás por processos semelhantes de consolidação, na indústria de alimentos, na indústria de informática, na indústria financeira, a pergunta que eu acho que precisa ser feita é assim: com esse movimento e com esse padrão de consolidação, as pessoas, elas foram melhor atendidas por isso? Os seus propósitos foram melhor atendidos? A vida delas melhorou? Em muitos dos casos, a resposta é não, não mudou absolutamente nada. Eu tinha 50 agentes financeiros no mercado e se eu ficar com 5, o produto que está sendo entregue, o resultado para o indivíduo, à exceção do fato de que você pode ter maior segurança, porque são grandes grupos, é exatamente o mesmo. Quando a gente olha o processo educacional, eu acho que a pergunta se repete. A consolidação vai ampliar a capacidade de oferecer para as pessoas um padrão de educação que, em última análise, que é o que realmente interessa, melhora a vida das pessoas? Se a resposta for sim, a gente bate palma. Perfeito. E usando o paralelo da sua figura aqui na abertura, se for não, a gente tem que vaiar. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Isso você... Eu não sou tão antigo assim, mas me fez lembrar. Somos jovens, afinal de contas. Você me fez lembrar a abertura da indústria automobilística no país, né? Que a gente até então tinha aí, não chegavam 3 ou 4 indústrias aqui, né?
quando se abriu esse mercado e começou a se Aquilo que um dia foi chamado de carroça. aquilo que um dia foi chamado de carroça, não queria citar, né? É por um brilhante filósofo. Por um filósofo ex-presidente. Mas, de uma certa forma, é isso mesmo, Paulo. Você vê, hoje a população agradece, ou não? Né? Você teve... Porque melhorou. Melhorou Você tem veículos melhores. É aplaudido. Alguns deles, não todos, né, com preços mais acessíveis. Não, mas de uma certa mas forma... perceba o que aconteceu. Foi uma abertura onde não foi a consolidação que fez essa abertura, Exatamente. não foi a massificação. Você teve um padrão de acesso massificado pela proliferação de ofertas, e não o contrário. O problema se dá quando você restringe a oferta a padrões únicos, e aí ou é assim ou é nada. Tá certo. Hélio, você vê, né? Chega uma pessoa brilhante no estúdio, como o Paulo Salomão. Passa rápido, O né? tempo, nossa, passa muito rápido. E a menina lá está avisando do nosso anunciante. Nosso anunciante, os comerciais. Mas é o seguinte, Estamos faturados. Hélio, mas nós precisamos voltar no terceiro bloco, né? Estamos falando com o consultor Paulo Roberto Salomão. Paulo Roberto, certo. Cury Salomão. Requisitadíssimo na área industrial e na área de negócios, né? E que nós temos o orgulho de compartilhar com ele também na nossa mãe. Na nossa mãe, educação. Educação. Exatamente. Felizmente, né? No terceiro bloco, nós vamos consolidar com ele alguns aspectos ainda que têm a ver com todas essas transações que estão sendo feitas hoje no mundo educacional. Tudo bem, Hélio? Até lá. Vamos lá, até o próximo. Daqui a pouco estaremos aí de novo. De volta. Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. A mágica nos faz sonhar e através deste sonho amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Do São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome. Pode ser sede. Pode ser cólica. Pode ser diarreia. Pode ser febre.
pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Programa Educação e o Mundo Corporativo volta ao ar, ao seu terceiro bloco. Estamos tendo a honra de recepcionar aqui hoje o consultor Paulo Roberto Salomão e, claro, sempre do meu lado aqui, o esteticista, o estilista da educação, Hélio Atia, né? Abrilhantando as tardes de sextas-feiras. Né? Lembrando que esse programa vai ao ar sempre às 14 horas, depois fica disponível para acesso no site da TV ABCD. Hélio Atia. Pois não. Nós estamos falando de um cenário aqui no Brasil, educação, mundo corporativo. Paulo Salomão fez alguns comentários, falamos das grandes aquisições que ocorreram nos últimos tempos na área educacional. E o Brasil, Paulo, a gente gostaria de saber de você, né, Hélio Atia e eu, como que isto vai impactar no cenário brasileiro nos próximos tempos, né? E você tem uma metáfora, que o Paulo eu acho legal, Hélio, porque ele trabalha a metáfora com... Ó, e as metáforas, ele é o seguinte, hein, são metáforas muitas vezes da realidade mesmo, do dia a dia, hein? Aí, nós dois conhecemos lá a Terra do Nunca, não é isso? Terra do Nunca. Terra do Nunca, já ouviu? Terra do Nunca. Terra do Nunca. E o Paulo Salomão me veio com a Terra do Já Teve. E aí, Paulo, nós estamos perguntando do cenário brasileiro, que história é essa da Terra do Já Teve? Pois é, você sabe que o Brasil já teve um monte de coisa que não tem mais, né? Quando aquilo que você deixa de ter era algo que você não desejava muito, tá tudo bem, mas às vezes é alguma coisa que faz falta. E eu, quando te falei da Terra do Já Teve, é porque eu conheci algumas. Andando por aí, eu conheci algumas, né? Regiões que foram programadas para ser muito prósperas e de repente deixaram de ser. E no começo se fazia um monte de investimento lá dentro e você tinha teatros, você tinha acessos, você tinha equipamentos urbanos de muita qualidade, de repente não tem mais. Você volta lá, sobrou uma praça com uma sorveteria na esquina e não sei o que e tal. E você conversa com as pessoas mais antigas e fala, poxa, você sabe, em tal lugar tem isso, e ele responde para você, aqui também já teve. Já teve. Aqui também já teve, aqui também já teve. E esse termo foi um termo que eu ouvi na minha infância, dito para o meu pai, que ele dizia, olha, a gente de vez em quando acha que mora na terra do já teve. Porque tudo que perguntam, a gente fica lembrando, mas aqui também já teve isso, já teve aquilo, já teve aquele outro. Foi daí que saiu o termo, né, do já teve. Isso acontece nas cidades, acontece no país, acontece nas empresas. Você já deve ter conhecido alguma empresa que já teve um programa consistente de desenvolvimento de pessoas, mas não tem mais. Uma empresa que já teve um nível elevado de investimento para progredir rapidamente, mas também não tem mais. Tem muita empresa do já teve. Então o já teve se aplica aí meio que em qualquer canto que você queira. Um detalhe importante, eu trabalhei na indústria, né, e vejo como são os sinais dos tempos, cenários que nós estamos falando, Hélio, Paulo, né? Naquele tempo na indústria, inclusive, eu posso até dizer que era Vigor, né? Indústrias alimentícias, né? Vigor. E lá o orgulho dos donos, você está falando do já teve, né? A frota de automóveis, dos caminhões, era da empresa. O posto de gasolina que abastecia era da empresa. O restaurante que tinha lá, servia alimentos, vinha de onde? Da fazenda do dono da Vigor. Então, tudo que se tinha lá era da empresa. A história do já teve. Já teve isso, já teve aquilo. E veja como, Hélio, a questão dos cenários, você que é um homem do marketing, né? Como mudou tudo. Naquele tempo, nós falávamos o seguinte, você verticalizava tudo, era uma verticalização, buscava autossuficiência para tudo na sua própria empresa. Hoje em dia o cenário mudou. Você horizontaliza, vai terceirizar, vai atrás de outras coisas. E a área da educação não fugiu disso também. Mas eu quero lembrar que o Paulo falou da terra, nós estamos brincando aqui, mas eu conheço o Paulo e ele é um cara muito pé no chão e muito otimista. E eu queria puxar uma coisa que eu acho que vale para a gente falar para esses jovens, que a gente fala com o mundo da educação, esse mundo corporativo, está chegando aqui um monte de perguntas, né, do programa, elogiando e fazendo perguntas, mas assim, Paulo, talvez uma das questões que a gente precisava incentivar realmente no Brasil,
das pessoas, de professores, como, né, a gente está falando aqui com um cara, Luiz, que é um mestre mesmo naquilo que faz, naquilo que consulta, aquele cara que realmente tem propriedade. Mas a gente tem uma autoestima de brasileiro, às vezes. E o Paulo fala sempre isso, que a gente precisa ter uma autoestima de brasileiro melhor. A gente tem uma mania de falar, e aí eu vou repetir, o fulano, o ciclano, com nome inglês, o nome indiano, o nome, né, os caras são bons, etc. E nós temos muita gente boa aqui, mas muita gente boa aqui. Então, eu estou só querendo lembrar do já teve, não, nós já temos. E nós temos muita capacidade, e aí estou brincando, fazendo um paralelo, só que, às vezes, a gente acha que um produto estrangeiro é melhor que o nosso, mas nós temos muita coisa boa. E nós temos que valorizar isso. E a gente tem um brasileiro que é muito competente, muito criativo, né? Por isso que você está falando da bola da vez. Eu queria que você falasse um pouco, quer dizer assim, você que transita nas empresas, como que a gente poderia melhorar essa autoestima realmente, de dizer, a gente tem gente boa, a gente tem gente séria aqui. Porque para que os jovens passassem a espelhar também nessas pessoas e parar de ficar pegando esse modelo enlatado americano, seja como é que chama aí, né? O milagre, ou não lembro o outro que tem aí, não sei o quê, como fazer sucesso, ganhar dinheiro em 5 dias, mas tem coisa séria, tem muita gente competente no Brasil. E o Paulo vai responder isso para a Lívia, a Mariana, para a Janaína, que fizeram comentários. Vamos ouvir o Paulo. É legal você ter perguntado isso, Hélio. A gente tem muito mais do que pensa que tem. A nossa riqueza, ela não está corretamente expressada exclusivamente por aquilo que materialmente o país já conseguiu. O Brasil é um país fantástico. Tem recursos de todas as ordens. Eu não estou falando aqui de recursos físicos, eu estou falando de recursos intelectuais. Isso. Nós desenvolvemos modelos impressionantemente competentes de adaptação cultural, de percepção. Nós somos naturalmente um povo perceptivo. A gente é de olhar no olho, a gente é de compreender o outro por aquilo que ele é. E nós temos pessoas extremamente competentes, mas a gente não sabe. E como a gente não sabe que tem, a gente acaba achando que os modelos de fora, que já foram consagrados por algumas outras razões, não estou tirando o mérito deles, talvez sejam melhores do que os nossos. O que falta é nós olharmos um pouquinho mais para dentro. É nós procurarmos com um pouquinho mais de cuidado onde é que estão os grandes valores do que nós conseguimos fazer. Nós somos um país jovem, a rigor, com uma história de praticamente 200 anos como país. Começando do nada. Começando com a chegada de Dom João aqui, que não acontecia nada, não tinha uma instituição nesse país. E nesse curto espaço de tempo nós conseguimos muitas coisas, mas com aquele princípio de que o que vem de fora é melhor. Não, você vê, a gente esquece os nossos ídolos, né? Os nossos artistas, os nossos atletas, né? Eu estou falando de uma maneira, e os nossos intelectuais. Esquece com uma rapidez. Agora, você perguntou como faz. O jovem brasileiro é quem é capaz de fazer a mudança. O jovem brasileiro é que precisa acreditar no próprio país, é que precisa olhar mais para dentro das suas instituições, dos seus modelos, tirar o que de bom nós temos e valorizar isso. Espírito crítico às vezes ajuda, mas muitas vezes destrói. Quando você se concentra nas coisas que não parecem positivas, você não cresce muito. Nós temos pontos muito positivos. Usando esses como nossos pontos de apoio, a gente consegue chegar bem mais longe. Hélio, muito legal. Vamos priorizar o internauta que está nos acompanhando. Há uma pergunta aqui da Bruna, e vocês dois podem comentar, podemos até falar juntos aqui. Professor, eu vejo que a terceirização veio para atrapalhar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Vocês concordam? Eu queria dizer para a Bruna que a terceirização como modelo não é para ser uma coisa ruim. A ideia da terceirização, Bruna, é assim, pegar alguém que é capaz de fazer alguma coisa melhor do que eu e dar para ele fazer ao invés de eu mesmo tentar. E se isso for preservado, a terceirização pode ser uma coisa boa. Agora, quando você pega a terceirização e dá para ela um outro sentido, que é vou tentar fazer com que alguém faça por menos do que eu, para eu não ter que gastar,
aí realmente você pode estar prejudicando o desenvolvimento do mercado. Você vê processos de terceirização muito bem feitos por aí, muito bem feitos. E você vê processos de terceirização que são um verdadeiro desastre. E você tinha uma certa qualidade naquilo que era oferecido, especialmente na área de serviços, e simplesmente sumiu essa qualidade. Por quê? Porque se destinou todo o esforço para como é que eu faço isso aqui mais baratinho. E não como é que eu faço com mais competência. A terceirização é para fazer com mais competência. Mas acho que a preocupação da Bruna tem sentido, sim. Muitas das terceirizações vêm para atrapalhar, não vêm para ajudar. Mas é porque a gente desvirtuou a ideia, o sentido. Mas a gente pode pôr uma pílula para a Bruna também, né, Paulo? Se ela faz, ela é competente naquilo que ela faz, que é aquilo que você está dizendo no mesmo modelo da terceirização. E ela é boa naquilo que ela faz, que é isso que eu sempre falo para o jovem, né? Não adianta ter o diploma, o certificado, ou ir para aquela carreira que dá dinheiro. Mas se ele é bom naquilo que ela faz, talvez ela também vai terceirizar alguma coisa. Ou ela vai estar nessa empresa, porque ela vai ser competente para fazer. Com certeza. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, porque a priori, né, o Paulo, como sempre, né, brilhante aí nessa observação dele, que é assim, a priori a terceirização é um aspecto positivo, porque se pressupõe Exato. que eu vou aproveitar o expertise de uma outra pessoa jurídica, eu estou desenvolvendo um projeto, necessito de um especialista em tecnologia da informação, uma empresa. Eu posso trazer e se pressupõe que ela vem para agregar qualidade e potencial ao meu projeto. Agora, lamentavelmente, a exemplo de outras iniciativas, né, que você muitas vezes tem no Brasil, de repente a preocupação maior é diminuir custos, gastar menos, aí a Bruna faz a observação, né? Mas Luiz, tá tudo bem? E Luiz, diminui, digamos assim, o valor do profissional envolvido. O que eu quero dizer é o seguinte, Paulo, me corrija também, é que a gente está falando com um jovem e que a gente tem que ensinar esses jovens que dizer o seguinte, cuidado, não fica pondo culpa no terceiro, porque também é uma terceirização da culpa. Né? A gente tinha modelos aí, foi o plano Collor, foi o plano não sei o quê, a terceirização tirou meu trabalho, não sei o quê. Para de terceirizar a culpa, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Bacana, tem isso sim, mas se ela é boa, é competente, tem que ir atrás, ela tem que olhar para dentro, é isso que eu estou querendo dizer. Senão ela está terceirizando a culpa aí. Então, o ponto que eu acho importante da gente pegar a partir da pergunta da Bruna é assim, a gente durante muitos anos acreditou que alguém cuidaria da nossa carreira, terceirizou a carreira. Isso. E a partir dali a gente achou que tudo se resumia a arranjar um emprego. E o que eu acho importante, especialmente para o jovem hoje, é compreender que eu não sei se tem emprego muito bom por aí, mas tem muito trabalho. E se a pessoa for boa no que faz, tem muito trabalho para ela. E não deixa a carreira para outro cuidar. Não interessa em que sistema ou modelo poderíamos ficar a tarde inteira econômico que vocês estejam trabalhando. Sexta-feira de carnaval. Não, mas a gente vai receber mais um monte de O Paulo vai ficar já nos devendo aqui no ar, Paulo, porque o nosso programa está chegando Vamos ter que trazê-lo novamente. Tem que trazê-lo. Estamos aqui com outras questões que estão sendo levantadas pelo amigo internauta. Hélio, eu sei que você vai desfilar em escola de gravata, borboleta. Prestem bem atenção, não abre alas das escolas de samba. O Hélio Attia estará presente em pelo menos 3 aqui em São Paulo. Mocidade Alegre. Mocidade Alegre. Nós queremos agradecer o consultor Estou no meio de dois Paulo Roberto Salomão, 2 corintianos felizes, alegres, mas né? Não o Hélio Attia, você vai sair na Gaviões da Fiel? Né? Gaviões da Fiel, certamente. Amigo telenauta, então o programa Educação e Mundo Corporativo retorna na próxima sexta-feira, às 14 horas, ao vivo, com Hélio Attia, ao vivo. E o professor Luiz Carlos E o Paulo Salomão vai precisar retornar aqui numa outra data para continuarmos essa conversa. Vai ser um prazer enorme. Paulo, muito obrigado pela sempre qualificada presença da sua parte e nós ficamos muito orgulhosos de poder conviver com você profissionalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos. Até a próxima sexta-feira. Excelente feriado aí a todos, né, Hélio? Bom carnaval para todos. E vejam o Hélio na escola de samba, hein? Olha lá, vai estar no Abre Alas. De gravata, borboleta. Boa tarde a todos. Gente, boa tarde.